e Salvador Jesus Cristo. Que esta paz, que alegria e que a presença maravilhosa do Espírito Santo de Deus esteja invadindo os corações. Que esta bênção, a presença de Deus, seja uma realidade constante na sua vida. O propósito, nós estamos aqui anunciando a palavra, é trazer a mensagem salvadora de Cristo, a mensagem transformadora, que você receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, prossiga no caminho da graça, da obediência, da fidelidade ao Senhor, e seja cheio do Espírito Santo, para que naquele grande dia tenhamos o privilégio, a alegria, o prazer na alma de sermos arrebatados e estarmos sempre com o Senhor na glória. Eu gostaria de fazer uso da palavra do Senhor nesta oportunidade, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. Glória a Deus. O capítulo é o de número 7. E o versículo 24, 25, 26 e 27 do capítulo 7 do primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, que diz o seguinte: portanto, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Meus amados, meus amigos, nós estamos diante de um texto sagrado. As palavras são do próprio Mestre, o Senhor Jesus, a qual o evangelista Mateus registrou no seu evangelho. E nós vemos aqui o Senhor Jesus falando sobre os dois fundamentos. Jesus fala aqui de uma casa que foi construída sobre uma rocha e de uma casa que foi construída sobre a areia. Claro que Jesus aqui não está simplesmente falando de uma construção de alvenaria, não. Jesus aqui está usando circunstâncias naturais para nos revelar algo espiritual. A casa construída sobre a rocha é a casa que vai ter base, que vai se sustentar. A casa construída sobre a areia é uma casa que não tem base, que não vai sustentar diante das lutas, das tribulações da vida. E o Senhor Jesus, ele inicia o versículo 24 do capítulo 7, segundo escreveu o evangelista Mateus, dizendo: portanto. Essa palavra, meus amados, meus amigos, ela nos chama a atenção para nós prestarmos atenção àquilo que Jesus vai falar. Nós encontramos muitas passagens na Bíblia aonde o Espírito Santo diz que está falando e que o homem tem que estar preparado, com os ouvidos atentos, para ouvir a mensagem de Cristo, a mensagem da palavra. E a expressão é: portanto, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós vemos aqui, meus amigos, um teor, uma importância muito grande, uma qualidade espiritual esplêndida na palavra de Cristo, porque se faz necessário ouvir as palavras do Senhor
e não simplesmente ouvir, tem que praticar. Não adianta, meu amigo, ouvir a palavra e não praticá-la. É importante para mim, é importante para você, é importante para cada ser humano ouvir a palavra e praticar. Quando se ouve a palavra de Deus e decreta a palavra de Deus, você coloca em prática. Aí o Senhor Jesus vai comparar este homem, esta mulher, que ouviu a mensagem do Evangelho, que está praticando, será comparado a uma pessoa prudente, ou seja, uma pessoa que tem prudência, que tem sabedoria, que tem sensatez, que tem entendimento de Deus. Meus amigos, nós estamos vivendo os dias difíceis, aonde nós vemos uma desconsideração muito grande pela palavra de Deus. Mas Jesus aqui está dizendo: quem ouve a minha palavra e obedece e pratica, eu vou comparar esta pessoa a um homem, a uma pessoa prudente. E meus amigos, as pessoas que ouvem a palavra e praticam, é como se estivesse construindo a sua casa espiritual sobre a rocha, sobre a palavra. E Jesus vai dizer muito bem que uma casa bem alicerçada, pode vir a chuva, pode transbordar os rios, pode soprar o vento e bater contra aquela casa, mas ela não vai cair. Por quê? Porque está bem edificada. Essa chuva, meu amigo, esses rios transbordantes, esse vento que bate, esse vento que sopra na casa, são os problemas, as adversidades, as dificuldades, as tribulações, as angústias, que o homem que ama Deus, que ama a palavra, vai enfrentar. Mas quando o homem tem a palavra de Deus no coração e pratica dia após dia, ele está fortalecido pelo poder da palavra. As tribulações, os problemas não terão condição de vencer esta pessoa, de vencer este homem, de vencer esta mulher. Mas o Senhor Jesus fala o outro ponto da história. Primeiro ele fala daquele que ouve a palavra e pratica. É semelhante ao homem prudente. A casa, a construção espiritual está bem alicerçada. Os problemas, as adversidades não poderão derrubar esta casa. Mas ele diz assim, no versículo 26, aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as cumpre, será comparado ao homem insensato. Aqui, meus amigos, você vê a diferença. Quem ouve a palavra e não pratica, e não obedece, Jesus compara esta pessoa, compara este homem, esta mulher, a um homem, a uma pessoa insensata. E o que significa a palavra insensata? Uma pessoa que não tem prudência, uma pessoa que não tem entendimento, uma pessoa que não tem sabedoria de Deus. Aí ele compara aqui a pessoa que ouve a palavra e não pratica, que é o insensato. É aquela pessoa que constrói a sua casa sobre areia, sem alicerce. Claro que uma casa sem alicerce, sem estar bem fundamentada, se bater a chuva, se transbordar os rios sobre esta casa, se soprar o vento, a tendência dessa casa é de ruir, é de ir à ruína, é de cair, é de ir por terra. Veja a diferença, meus amigos. Veja a diferença. A pessoa que construiu a sua casa espiritual, a sua fé, a sua vida espiritual, o seu modo de crer em Deus, foi com uma casa construída sobre areia, essa pessoa não terá capacidade suficiente
para vencer os problemas, vencer as adversidades, vencer as angústias. Aí o Senhor Jesus disse: olha, e quando descer a chuva e transbordar os rios, soprar os ventos e der contra aquela casa, ela vai cair, porque não tem alicerce. O que Jesus quer mostrar com essas palavras? Ele quer dizer, meu amigo ou minha amiga, que quem ouve a palavra e obedece está firmado, mas quem ouve a palavra e não obedece está vacilante. Não poderá resistir às lutas, às dificuldades que o inimigo coloca contra o ser humano. Nós temos um inimigo terrível, maligno, que luta dia após dia para destruir o ser humano que Deus criou com tanto amor. Nós, meus amigos, cada um que estamos aqui, os que estão nos ouvindo, nesta rua, nesta terra, neste Brasil, nesta Irauçuba, neste Ceará, cada um de nós, cada ser humano que vem, foi criado por Deus. São filhos de Deus por criação. O Senhor ama, o Senhor quer bem. Mas existe algo que atrapalha a comunhão do homem com Deus, do Deus com o homem, que é o pecado, que é a desobediência. E esse pecado, meu amigo, ele é tão maligno. Ele não faz parte do ser humano, não faz parte de Deus. Faz parte do maligno, do inimigo das nossas almas, de Satanás. E esse pecado é tão maligno que ele tira a presença de Deus do ser humano. E um homem sem a presença de Deus, a mulher sem a presença de Deus, não terá poder para vencer os problemas e ter o direito de viver com Deus na glória. Mas, meus amigos, Deus nos amou de uma tal maneira. Amou a mim, amou a você, amou todos nós. E preparou o plano da salvação. Que plano foi esse? Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo, o seu unigênito Filho, para cumprir o plano da salvação. E Jesus veio, sofreu, padeceu, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está à direita do Pai, e diz a palavra que ele vai voltar outra vez para vir buscar o seu povo. E o seu povo são aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Então, meu amigo, Deus nos amou. Deus entregou o seu unigênito Filho, seu único Filho, para nos salvar. Então, todos nós agora, em Jesus, nós podemos receber a salvação. Nós temos que entender muito bem, pela palavra de Deus, que é só através de Jesus. Não existe outra pessoa que possa nos levar a Deus. A Bíblia Sagrada, desde o primeiro livro de Gênesis, ao último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, vai falar, vai mostrar que Jesus é o meio, é o caminho, é a vida, é aquele que nos traz comunhão com Deus Pai. Os apóstolos foram importantes, a mãe do Senhor Jesus é importante, mas nenhum deles tem poder para salvar. Somente através de Jesus. É o que está registrado nas Sagradas Escrituras. Você pode ler, você pode conferir, estudar de Gênesis e Apocalipse, você vai entender. É só Jesus, é só através de Jesus. E ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Fique com essa palavra, guarde no seu coração. No final do trabalho vai ser feito um convite. Esse convite é para você se entregar de espírito, alma e corpo ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é através desse encontro maravilhoso, dessa chamada, desse atender do chamado de Deus, você vem para a comunhão, você vem para receber através de Jesus tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. A vida eterna, a salvação, a paz, a alegria, as curas divinas, as maravilhas. O dia é hoje, meu amigo. Amanhã nós não sabemos. Podemos estar aqui na próxima quinta-feira, em alguma casa aqui deste bairro, mas nem mesmo nós temos a certeza que estaremos.
Jesus pode voltar hoje. Ele disse que voltaria. Ele não disse o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Mas ele disse que voltaria e que nós deveríamos estar preparados. Tanto temos que estar preparados para o arrebatamento, a volta de Jesus, como devemos estar preparados para o dia da nossa morte. Nós não sabemos que vamos morrer. Podemos morrer a qualquer momento. Não sabemos. Queremos viver para a glória de Deus, mas nós não sabemos. Temos que estar preparados. Preparados para compartilhar daqui. E diz a Bíblia Sagrada que depois que o homem parte daqui desta terra, segue-se ao juízo. A salvação, meu amigo, minha amiga, ela é conquistada aqui na terra. Depois que se morre, não se pode fazer mais nada. Se morreu salvo, salvo será. Se morreu perdido, perdido será. Fique com essa palavra. Permita que o Espírito Santo invada o seu coração. Aceite a palavra. Não rejeite a palavra de Deus, para você não ser rejeitado lá na frente. Que Deus te guarde, Deus te ajude, e que o Senhor continue nos abençoando mais e mais com as ricas bênçãos do céu, em nome de Jesus.